Продолжим, друзья. Vamos continuar, amigos. Repito, todo negócio começa com a posse de terras, absolutamente todo negócio. E claro, a aliança do Antalagi Marketplace e do ecossistema do jogo não é uma exceção. Lembre-se de que o ecossistema do jogo inclui dois componentes, jogo e negócio. E em parceira com o Marketplace, ele faz parte da metaeconomia. Mas devemos lembrar que estamos construindo algo maior do que um simples negócio. Estamos criando nosso próprio mundo, onde surgem oportunidades de interação sem precedentes. No processo de fusão entre o espaço digital e físico, um novo território da vida humana é formado, um conhecimento ilimitado. Esse território é um terreno. Se de colocar recursos em construir o negócio, vamos dar na devida tempo. Primeira pergunta que eu vou fazer é o que considerar ao escolher um plano? Ao determinar o valor de uma parcela de você precisa considerar dois fatores. Primeiro, locais onde vivem os jogadores, ou seja, os usuários do jogo. Segundo, lugares que um grande número de pessoas visite. Como ainda não podemos determinar com precisão onde a maioria dos jogadores mora, devemos nos basear no segundo fator: locais que um grande número de pessoas visite. E, naturalmente, existem locais muito conhecidos em nosso planeta que se tornam símbolos por si mesmos e que quase todos conhecem. É claro que eles têm muitos diferentes, tanto do ponto de vista do patrimônio da humanidade, quanto do ponto de vista dos mestres do jogo. Para os mestres do jogo, o mais importante é obter os terrenos onde haverá maior fluxo de pessoas, que afeta diretamente o potencial de interação. В первую очередь важно получить те участки земли, где будет больше поток людей, что прямо влияет на потенциал взаимодействия. Veja bem, quando mais pessoas, maior a chance de haver jogadores lá. Jogadores são interação. Interação e recursos do jogo. Recursos do jogo são renda. Até certo ponto, para os mestres do jogo, interação é igual a renda. E o que é um terreno? É um hexágono onde cada lado tem aproximadamente 10 metros. Este é um terreno com uma área de aproximadamente 259 metros quadrados. Quando nossa civilização conquistar o espaço e alguém criar um jogo semelhante para nossa galáxia, acho que, em vez de terrenos, haverá planetas, mas por enquanto estamos conquistando o nosso planeta. A Terra é o recurso básico dos mestres do jogo. E esse recurso, apesar de, à primeira vista, parecer abundante, é limitado. Podemos dizer com segurança que cada terreno é único. Claro, 2, 3 ou 5, ou até mesmo 25 terrenos localizados próximos, por exemplo, à Torre Eiffel, têm aproximadamente o mesmo valor, mas ainda assim, esses terrenos são poucos. Mesmo assim que sejam 1000 terrenos nesse local específico, não haverá mais do que isso. Esse é um número limitado. É um número limitado. Há exatamente tantos terrenos quanto existem. E só existe uma Torre Eiffel. Portanto, se alguém quiser comprar todos os terrenos ao redor da Torre Eiffel, essa pessoa definirá posteriormente o preço desses terrenos. Ela será quem decidirá se o terreno próximo à Torre Eiffel ou não. Aqui, adiantado um pouco, que ressalva importante, espero que vocês entenderam. Claro, 1000 terrenos próximos à Torre Eiffel, por definição, têm grande valorização, mas não se esqueçam que
20 terrenos na praça da prefeitura da sua vila, como devido desenvolvimento, também podem trazer uma renda considerável ao seu proprietário. При условии их развития также могут принести их владельцу серьезный доход. Vamos continuar. Идем дальше. Os terrenos podem ser revendidos. Cada terreno é parte de um negócio e, naturalmente, podem ser revendidos. Será até possível transformar terrenos em NFT, mas discutiremos isso separadamente. Então, se voltarmos às oportunidades dos mestres do jogo, o mercado interno de terrenos é a sétima oportunidade para os mestres do jogo. Todas as ferramentas para isso estarão disponíveis no back-office dos mestres do jogo. Você poderá comprar e vender terrenos diretamente lá. Já mencionei que o mercado secundário de terrenos será muito maior e mais volumoso do que a venda inicial. Isso é evidente. Imagine que temos apenas 100 terrenos. Isso significa que a primeira venda consiste em 100 transações. E quantas vezes esses 100 terrenos serão revendidos no mercado secundário no primeiro mês, no segundo mês, ao longo do ano? Quantas vezes os terrenos que serão desenvolvidos e preenchidos com recursos serão revendidos? Pense nisso. Подумайте над этим. Теперь посмотрим на Agora тот факт, vejamos que, что desde o в самом início, начале diferentes разные terrenos têm террены diferentes обладают níveis de разными atratividade. Isso significa que podemos e devemos dividir todos os terrenos em várias categorias. Участки вокруг знаменитых Áreas ao redor de pontos turísticos mundialmente famosos. Não há tantas dessas áreas quanto olhamos para a escala do planeta. Áreas ao redor de pontos conhecidos em um país ou região específica. Já há várias vezes ou até dezenas de vezes mais dessas áreas. Áreas ao redor de locais de lazer, compras e turismo. Existe muito mais dessas áreas e elas são incrivelmente interessantes, pois são altamente visitadas. Áreas ao redor de locais onde as pessoas vivem. Há ainda mais dessas áreas. Qualquer outro pedaço de terra. Há um número incrível deles. Mares, oceanos, desertos e florestas intransponíveis. Há uma quantidade enorme dessas áreas e, por enquanto, ninguém precisa delas. Por que por enquanto? Acredito que mais cedo ou mais tarde surgirá um gênio que saberá como aproveitá-las. É lógico que os 4 primeiros grupos, em ordem decrescente, são os de maior interesse. Atrações mundiais, atrações locais, locais populares, locais de residência. E os terrenos mais valiosos estão nos 2 primeiros grupos, atrações mundiais e atrações locais. Essa é a lógica padrão e conservadora. É claro que as terras dos primeiros grupos, a priori, têm um valor crescente, mas uma estratégia bem elaborada permitirá que você lucre tanto quanto no seu vilarejo. Essa é a minha observação pessoal. Vamos voltar à compra de terrenos. Aqui o fator decisivo é o tempo. Quem será o primeiro a adquirir determinado terreno? Portanto, até a abertura do back-office dos mestres do jogo, você precisa ter um número suficiente de Hexacoin para comprar todos os terrenos desejados. Além disso, até o dia 20 de janeiro, você precisa acumular o máximo possível de MLC Coin que determinam seu status na Major League dos formadores do mercado. Lembre-se, os vencedores da Major League terão prioridade no acesso para comprar terrenos. Desejo que cada um de vocês esteja entre os 50 maiores detentores de MLC Coin.
Esses 50 primeiros formadores de mercado terão acesso ao back-office dos mestres no primeiro dia de lançamento. Os próprios 50 terão acesso no segundo dia, outros 50 no terceiro dia, e assim por diante, até que todos os 500 maiores detentores de MLC Coin da Major League tenham acesso. Somente após eles, todos os demais, incluindo eu, poderão acessar o back-office dos mestres do jogo. Como obter MLC Coin? Descubra no seu back-office. Aqueles que desejam estar entre os primeiros mestres do jogo devem garantir agora mesmo um bom estoque de Hexacoin. Isso precisa de ser feito agora, como o número de moedas criadas por dia é ilimitado. Discutiremos isso um pouco mais tarde. Repito, o número de Hexacoin criados por dia é limitado. Discutiremos isso um pouco mais tarde. Mas o principal é entender que você precisa se abastecer de Hexacoin agora. Caso contrário, terá que comprá-las no marketplace. E tenho certeza de que os mais sábios e experientes farão isso. Mas isso depende de alguém querer vendê-las. E permita-me lembrar, mesmo que vendem, você as comprará com REX Coin, enquanto agora você pode criá-las usando Game Ghost Coin. De fato, não vejo problemas em comprar terrenos no mercado secundário, nem técnicos nem comerciais. Repito, na minha opinião, os mais inteligentes usarão todas as oportunidades para comprar terrenos, mas ao contrário de muitos, apenas você tem a oportunidade mais lucrativa de comprar terrenos usando Game Ghost Coin. Advisor, o consultor. Se você não tem terreno, você está apenas jogando. Você é apenas um jogador. Se você tem terreno, você é um empresário, pode construir um negócio. Lembro que hoje estamos nos preparando para o grande start, o que significa que estamos dando as primeiras informações básicas que respondem às seguintes perguntas: que terreno comprar? Quanto terreno você precisa comprar? Onde comprar o terreno? O que fazer com o terreno? O como vendê-lo? Então, temos 3 etapas simples da estratégia para desenvolver nossa propriedade de terras. Etapa 1. Comprar terreno, ou melhor, escolher qual comprar, quanto, onde e para quê. Etapa 2. Desenvolver o terreno adquirido, ou seja, construir um negócio nesse lote. Esta etapa envolve colocar vários orbs no seu terreno. Orbs são pontos para colocar e coletar recursos, desde recursos de jogo até de publicidade. Esta etapa envolve escolher uma estratégia de desenvolvimento específica para um lote de terreno específico. Direi como fazer essa escolha mais tarde. Etapa 3. Vender o terreno. Como estamos em um negócio, podemos decidir em determinado estágio vender o terreno, como um negócio construído ou vazio. Tudo depende da situação do mercado. Essas são as 3 etapas simples da nossa estratégia de desenvolvimento de propriedade de terras. Agora vou lhe dar algumas informações sobre essas etapas. À primeira vista é difícil, mas na verdade preparamos a tecnologia Advisor baseada em IA. O Advisor é uma espécie de gerente. Com a ajuda de seu conhecimento, podemos escolher nossa estratégia de desenvolvimento de propriedade de terras. Se tivermos 3 lotes, é simples, mas se houver 100 ou mais, não podemos fazer nada sem Advisor. Inicialmente, o Advisor terá várias informações, desde estatísticas e valor cadastral do terreno. Lembre-se, pode ser um lote simples ou um lote com grande população, até estratégias de compra e desenvolvimento do terreno. Mas a escolha da estratégia é sempre nossa. O Advisor apenas aconselha, analisando várias bases de dados.
Кроме того, Além disso, o advisor aprenderá durante o desenvolvimento do jogo e, junto conosco, ganhará experiência adicional, o que melhorará a qualidade de seus conselhos. O advisor otimizará nossas estratégias e nos ajudará a tomar decisões sobre a compra, o desenvolvimento e a venda de terrenos com a base na área de sua utilização. Alguns de nós precisarão de um advisor, outros de 100, tudo depende do nosso plano. Assim, o mestre do jogo pode ter muitos lotes de terra sob sua administração e desenvolvemos um sistema especial que aprenderá e ajudará o mestre do jogo a comprar terrenos, gerenciar lotes e vendê-los. управлять участками и продавать их. Эту систему мы Chamamos назвали esse sistema de advisor. И здесь надо E аплодировать. aqui devemos aplaudir. Sua tarefa é dar conselhos e assumir funções de automação. Claro, se o mestre permitir. O advisor será capaz de gerenciar um número limitado de lotes. Por padrão, esse número será 127 lotes de terra. Mas, se desejado, esse número pode ser aumentado. Os lotes sob controle do advisor devem estar em uma certa proximidade geográfica. Esse é um círculo condicional com um diâmetro de aproximadamente 2 quilômetros. Não se trata de um círculo com centro fixo, mas de uma área que pode mudar dinamicamente sua posição, acompanhando os terrenos comprados, ou seja, um advisor poderá gerenciar um determinado número de lotes da terra. O advisor não tem uma vinculação fixa, ele está ligado à terra. Se o advisor tiver apenas um lote, o centro do advisor estará localizado nesse lote. Se o advisor tiver 2 lotes, o centro estará em algum lugar no meio entre eles. Se o advisor tiver 5 lotes, o centro estará em algum lugar no meio entre eles. E assim por diante. Ou seja, com o aumento do número de lotes, o advisor poderá se mover da mesma forma. Portanto, se você comprar um lote em Paris e outro na cidade de México, precisará de 2 advisors, pois a distância entre eles é muito grande. Cada lote de terra que o mestre do jogo adquirir deve ser imediatamente vinculado a algum advisor. Se você comprar um lote em uma nova área, automaticamente precisará de um novo advisor. Se não houver advisors livres, não será possível comprar novos lotes. No momento do lançamento, cada novo mestre do jogo registrado receberá 24 advisors gratuitos. Se 24 não forem suficientes, você poderá comprar mais usando Hexacoin. Agora, vou explicar brevemente o que o advisor fará. As informações principais serão apresentadas no Grand Start. Primeiro, dar conselhos sobre a compra de terrenos. Segundo, fornecer estatísticas sobre interações e recursos coletados. Terceiro, aconselhar sobre a colocação de novos recursos para os jogadores. Quarto, recomendar quais recursos precisam ser adquiridos. Quinto, auxiliar na comunicação com os jogadores, pois o advisor conhecerá os jogadores que interagem com seus terrenos. Sexto, analisar a situação nos lotes de outros mestres do jogo e, se necessário, entrar em contato com eles. Sétimo, aprender e melhorar conforme receber dados dos jogadores, aumentando suas capacidades ao longo do tempo. Em essência, o advisor utilizará inteligência artificial. No início, ele poderá fornecer conselhos simples, mas à medida que o sistema se desenvolve e ganha experiência, suas capacidades crescerão. Eu repito, esta é uma breve descrição de algumas funções do advisor. Os principais dados serão apresentados na apresentação oficial. Uma nota muito importante.
O advisor pode ser aprimorado e receber diversas estratégias de comportamento. Seu gerente aprenderá e crescerá junto com seu negócio. Já na fase inicial, com uma formação básica, o advisor terá acesso a diferentes bancos e dados de objetos geográficos, locais do Patrimônio Mundial da Unesco, população, café, gasolina, hospitais, mesquitas, igrejas. Categorias. Portanto, ao escolher lotes de terra, você também poderá se basear nesses dados. Como já mencionei, o advisor básico gerenciará 127 lotes de terra. Eu chamaria esse advisor de iniciante, que está apenas começando sua carreira após se formar em uma instituição educacional. Se você desejar, poderá atualizar a classe de gerenciamento de terras do seu advisor, permitindo que ele administre até 381 lotes, ou seja, 3 vezes mais. A próxima classe de gerenciamento de terras será de 1.143 lotes, novamente 3 vezes mais. E, por fim, o maior número de lotes que um advisor pode gerenciar é 3.429 lotes. Gostaria de destacar separadamente: não é necessário que cada um dos seus advisors seja capaz de gerenciar o maior número de lotes de terra. Tudo depende das tarefas estratégicas que você definiu para uma determinada zona da sua propriedade. O advisor pode ser adquirido por 3 hexacoin e, posteriormente, atualizado para o número necessário. No total, por 24 hexacoin, você pode obter um advisor capaz de gerenciar 3.429 lotes. Итого, за 24 хексакоина вы сможете получить советника, который будет управлять 3.429 участками. Se você planeja comprar apenas 10 lotes, um advisor básico será suficiente para você. E se, por outro lado, você quiser adquirir todo o Champ de Mars em Paris, será mais conveniente gerenciar todos os lotes como um único advisor, em vez de vários. Um advisor não pode ser transferido para outros mestres do jogo, ele permanece com seu mestre para sempre. Estratégias para a compra de terrenos. Agora, vamos avançar para estratégias básicas de compras de terras. Repito, essas são estratégias básicas, o ABC do negócio. Existem estratégias básicas e estratégias adicionais. As estratégias principais são voltadas para o desenvolvimento do jogo e a construção de um negócio baseado na extração, a venda de recursos do jogo para os jogadores. Essas são estratégias que realizam o conceito para o qual o mestre do jogo foi criado. As estratégias adicionais surgiram não como um objetivo dos mestres do jogo, mas com base nas oportunidades que o próprio sistema oferece. Em outras palavras, tais ferramentas existem, o que significa que essas estratégias podem ser implementadas. Vamos considerar as principais estratégias. Vou repetir, essas são as estratégias básicas, incorporadas ao ecossistema do jogo. O número de combinações de diferentes estratégias, suas versões e subtipos não tem qualquer limitação. Hoje não vou descrever essas estratégias em detalhes, vou apenas apresentar o conceito. A primeira estratégia: comprar terrenos para obter recursos do jogo para sua venda posterior. Aqui, tudo é muito simples. O mestre do jogo compra um determinado número de terrenos onde ele ou ela coloca recursos. Os jogadores entram nesses terrenos e utilizam os recursos neles colocados. Quando os jogadores interagem com esses recursos, o mestre obtém esses recursos junto com o jogador.
O mestre, ao contrário do jogador, pode transferir esses recursos para a blockchain e vendê-los no marketplace ou diretamente ao jogador. O mestre do jogo também obtém moedas especiais, Octacoin, que os jogadores usarão no jogo, mas que são muito difíceis de obter diretamente nele. Será mais fácil comprá-las. A segunda estratégia: comprar terrenos para obter recursos do jogo com o objetivo de usá-los como pagamento por diversas ações. Por exemplo, curtidas nas redes sociais, visualizações no YouTube, compartilhamento em redes sociais, etc. Essa estratégia é semelhante à primeira, mas o objetivo aqui não é vender os recursos do jogo para jogadores, e sim utilizá-los como pagamento para recompensar jogadores por realizarem tarefas fora do jogo ou executarem atividades em diferentes plataformas da internet e além. Curtir algo, assistir a um vídeo, adicionar alguém como amigo, registrar-se a uma plataforma, responder às perguntas e assim por diante. Ou seja, os recursos do jogo servem como recompensa. Desta forma, os recursos do jogo tornam-se um meio de pagamento, ou, se preferir, um objeto de troca. Essa é, sem dúvida, uma nova abordagem para a criação de atividades. A ideia de recompensar os jogadores dentro do jogo por atividades externas não é nova e já é amplamente utilizada. Mas o modelo que descreve a sua aplicação representou algo inovador. A simples transferência da base de recursos do jogo para o blockchain abre novas oportunidades. E não ficarei surpreso se dentro de 1 ou 2 anos surgirem opções de uso dos recursos do ecossistema que não sequer imaginamos hoje. Isso aumentará o valor de cada minuto, consequentemente o valor do ecossistema todo. Ter recursos para recompensar jogadores por ações que sejam benéficas para você. Os recursos do jogo não só podem ser monetizados, mas também utilizados como pagamentos por ações que você considera vantajosas. Eu arrisco dizer que essas ações de interesse podem ocorrer até mesmo no mundo real. Могут происходить и в реальном мире. Essa estratégia também pode ser usada para atrair novos participantes para o jogo de forma eficaz. Ao destinar uma certa quantidade de recursos para um novo jogador, você pode aumentar significativamente o prazer dele no gameplay. Dessa forma, aumentará o interesse tanto no jogo quanto na interação com você. Em outras palavras, os recursos funcionam como recompensa e não como dinheiro. Essa estratégia, se bem utilizada, pode trazer grandes benefícios. Данная стратегия при грамотном применении может принести большую выгоду. A terceira estratégia: comprar terrenos para promover alguns negócios ou serviços no mundo real. Isso inclui a publicidade de certos estabelecimentos no mundo real ou certos eventos. Para isso, o jogo possui com recursos que permitem fornecer informações adicionais. O jogador não só interage e recebe um recurso, mas também recebe informações. E para o mestre do jogo, isso é levado em consideração, assim como qualquer interação com seu balão. É um benefício para o mestre do jogo. Ele ou ela recebe recursos do jogo para venda no marketplace e recebe alguns benefícios com a publicidade de uma loja ou pizzaria. Consideramos esse exemplo também. Lembra? O jogador pega uma barra de ouro e é informado de que a melhor pizza está na esquina. É possível construir cadeias de objetos que informarão e, de alguma forma, levarão os jogadores até um certo ponto. Por exemplo, a melhor pizza não está longe daqui. Vá à frente.
Você está no caminho certo para a melhor pizza. Continue indo. Logo haverá uma curva para a melhor pizza. E assim por diante. Temos várias ideias que podem tornar isso ainda mais eficaz. São possibilidades fascinantes, mas primeiro precisamos testar essas ferramentas. A terceira estratégia é uma área muito importante e profunda demais para cobrir tudo em meia hora ou uma hora. Na verdade, ela exige eventos separados. E realizaremos esses eventos após o lançamento. Serão seminários de treinamento dedicados a isso, especificamente a terceira estratégia. Agora vamos ver as estratégias adicionais. Quase todas as estratégias adicionais são projetadas para vender terrenos para outros mestres do jogo. Isso não afeta diretamente o jogo, por isso, elas são adicionais. Lembro a vocês, os mestres do jogo compram terrenos do sistema por Hexacoin e os vendem uns para os outros por REXCoin. Isso se deve à natureza dos Hexacoin, eles são destinados apenas para a compra de terrenos do sistema e não devem entrar no mercado secundário depois disso. Pode-se dizer que, depois que um Hexacoin é usado, ele desaparece. E isso nos permite definir o preço cadastral em Hexacoin e o preço de mercado em REXCoin, e esses preços não serão afetados pelos preços atuais dessas moedas. Ou seja, o Hexacoin pode variar de preço independentemente do REXCoin e vice-versa. Nesse caso, a avaliação do mercado secundário será mais previsível, o que é importante para os mestres do jogo. Também vale ressaltar que estamos falando agora sobre as estratégias em sua forma pura. As estratégias podem ser combinadas em diferentes formatos. As próprias estratégias podem se expandir e mudar com o tempo. Acho que você pode criar uma espécie de portfólio de terrenos e distribuir seus terrenos entre diferentes estratégias. A quarta estratégia: comprar os melhores terrenos para revenda imediata. A lógica é muito simples. Você compra uma grande área de terreno do jogo ao redor de algum objeto famoso e popular. Por exemplo, um ponto turístico incluído na lista de patrimônios mundiais da Unesco. Exemplo: você pode comprar todos os terrenos de espaço aberto dentro de um raio de 1 quilômetro ao redor da Torre Eiffel. Ou seja, os locais onde há muitas pessoas todos os dias. E revender imediatamente esse terreno por um preço mais alto. Essa é a lógica muito simples. Comprar uma grande área de terreno ao redor de algum objeto importante de uma vez. Um objeto que pode ser considerado importante ou já é considerado importante. Vamos considerar a Torre Eiffel. Você pode comprar tudo ao redor da torre, por exemplo, dentro de um raio de 1 quilômetro. Você compra caminhos e gramados, mas não prédios. Ou, por exemplo, a praça da prefeitura em Munique. Comprar toda a praça e todas as seções das ruas ao redor, de 200 ou 500 metros da praça, e imediatamente colocar todos os terrenos à venda. Assim, mostrando que qualquer pessoa pode comprá-los, mas de você e com lucro para você. A quinta estratégia: comprar os melhores terrenos para venda no futuro. Essa estratégia é semelhante à anterior, mas leva mais tempo para ser implementada, de vários meses a vários anos. Nesse caso, você age para o futuro, esperando o desenvolvimento contínuo do jogo, a formação de grandes comunidades de jogadores e, como resultado, o aumento da demanda por terrenos. Lembre-se de que suas ações bem-sucedidas no desenvolvimento dos terrenos também contribuirão para sua valorização e subsequente venda bem-sucedida. Em outras palavras, você gastará mais tempo, mas pode obter um benefício muito maior. A sexta estratégia: comprar terrenos
com o propósito de colecionar. Você compra terrenos perto de objetos famosos e populares, não para revenda, mas para criar uma coleção pessoal. Obviamente, dentro dessa estratégia, não é a quantidade de terrenos que importa, mas sua exclusividade. Важно не количество участков, а их уникальность. Você compra este ou aquele terreno no jogo unicamente porque quer e pode fazer isso. Comprar terrenos perto de lugares icônicos para coleção e acúmulo. E é a estratégia mais sem risco. Aqui você simplesmente compra terrenos perto de objetos e locais famosos e icônicos. A quantidade não importa. Você pode comprar um, três ou sete, talvez mais. O que importa aqui é a máxima proximidade de um objeto importante ou uma localização de ponto turístico. Por exemplo, o centro da praça em Munique. O mestre compra um terreno específico apenas porque quer tê-lo. Por exemplo, o mestre pode querer colecionar as 7 maravilhas do mundo, ou 100 lugares famosos. Talvez alguém compre terrenos onde já tenha visitado, para marcá-los para si mesmo. Isso é apenas um desejo de ter. Claro, no futuro também será possível vender esses terrenos, mas apenas o colecionador tomará essa decisão. E у нас в É, планах будет Estamos реализовать planejando realizar a venda de terrenos são как раз pacotes, в justamente этом случае. Продать всю para esse коллекцию caso, целиком. vender a coleção como um todo. Седьмая стратегия. A sétima estratégia, Стратегия монополия. a estratégia do monopólio. Применяя эту стратегию, вы Ao преследуете aplicar essa простую цель. estratégia, você tem um objetivo simples: se antecipar a concorrência. Exemplo, você compra uma grande área de terreno no jogo ao redor do Coliseu a Roma. Sua tarefa é se tornar o único proprietário da área potencial, para que somente você possa colocar seus objetos lá. É assim eliminar a possibilidade de concorrência de outros mestres de jogo. Aqui, há apenas um objetivo: garantir que ninguém mais compre os terrenos na proximidade, para proteger-se de possíveis concorrentes. Comprar terrenos para impedir que outros os comprem. É uma lógica muito simples. Comprar uma grande área de terra ao redor de algum objeto importante de uma vez. Um objeto que pode ser considerado importante ou já é considerado importante. Você pode comprar de tudo ao redor da Torre Eiffel, por exemplo, dentro de um raio de 1 quilômetro. Isso é semelhante à quarta estratégia, mas aqui é um objetivo diferente. O objetivo é garantir que ninguém mais consiga comprar um terreno, nem mesmo perto, para se proteger de potências concorrentes. Ou, ao contrário, comprar todos os terrenos como concorrência. A oitava estratégia: compra de terrenos com o objetivo de expandir os negócios e os laços de amizade. Qualquer interação entre um jogador e um objetivo deixa um rastro digital. Isso dá ao mestre do jogo a oportunidade de estabelecer e manter contato com esse jogador no futuro. É assim, expandir o círculo de pessoas com ideias semelhantes e parceiros de negócios. Comprar para coletar os contatos dos jogadores para futura comunicação com eles. Se o jogador interagiu com o seu objeto, então é lógico supor que o mestre, ou seja, o proprietário do objeto, pode entrar em comunicação com esse jogador. Bem, não há necessidade de explicar mais. Os objetivos da comunicação podem ser diferentes. Certamente faremos regras que precisam ser seguidas, mas não acredito que serão regras rígidas. Serão regras razoáveis que visam não prejudicar o ecossistema. As estratégias descritas podem ser combinadas em diferentes formatos, ou as próprias estratégias podem mudar ao longo do tempo. Isso é algo que você pode considerar ao decidir o que e como comprar. Dado importantes, as estratégias principais aumentarão o valor cadastral dos terrenos. Teremos tempo para falar sobre a avaliação cadastral hoje.
Mas nada impede que você tome estratégias adicionais como base, mas implementando simultaneamente as estratégias principais. Para você, isso será apenas uma vantagem competitiva. E o advisor ajudará você com tudo isso, começando pela escolha da própria estratégia e a escolha de terrenos com base no banco de dados de objetos geográficos e as suas preferências, até o desenvolvimento dos terrenos e aumento do seu valor cadastral do mercado. Depois de termos analisado o que comprar e por que comprar, vamos olhar para algo como como comprar, como comprar terrenos. Quantos terrenos o mestre do jogo precisa? Aqui é necessário perguntar ao mestre do jogo qual a escala de atividade que ela sonha em alcançar. Se você comprar um ou dois terrenos apenas para testar, bem, isso provavelmente é uma boa ideia para uma coleção. Mas se estamos falando de atividade, então é correto olhar para centenas ou até milhares de terrenos. Isso não é muito. Vou compartilhar com você meus pensamentos sobre este tópico. Vamos começar nossa reflexão com os advisors. Lembre-se, todos os terrenos estão vinculados aos advisors. Temos 24 advisors que recebemos ao nos registrar. A coisa mais razoável a se fazer é escolher 24 locais diferentes e comprar uma certa quantidade de terrenos para cada um. Para mim, 24 áreas do terreno não são suficientes, mas vale a pena. Agora estamos falando de ações em grande escala. Então, essas podem ser áreas como advisors dentro do mesmo distrito ou cidade. Talvez em diferentes cidades, país ou até mesmo em continentes. Basta selecionar 24 áreas e comprar terrenos lá. Por que usar todos os 24 advisors? É apenas uma questão de diversificação do risco. Atualmente, ninguém pode prever com certeza onde e quando terrenos específicos terão sucesso, quais vão performar imediatamente, e quais podem levar um mês, ou até um ano, ou dois, para atrair jogadores. Portanto, 24 avisos é um mínimo. Quanto mais áreas você encontrar para si mesmo, é melhor. Certamente, o advisor fornecerá informações e dará dicas, mas a decisão ainda é sua. Se você puder encontrar 100 áreas, então vá em frente. Não se limite a apenas 24 advisors. Consiga encontrar mais de 100? Incrível, faça algo. Quanto mais advisors, mais terrenos, maior a chance. As estatísticas trabalham a seu favor. Algumas áreas podem ter um desempenho bem-sucedido muito rapidamente, enquanto para outras pode levar tempo. É claro, sem os advisors, tais atividades seriam muito difíceis. Quantos terrenos devem ser adquiridos dentro do escopo de um único advisor? Ou só ter uma consciência, nem dois e nem três. Você precisa observar a área onde deseja adquirir os terrenos. Se há potencial para, digamos, 20 ou 30 terrenos, é só isso. Vamos supor uma das pequenas praças em Veneza. Compre apenas esses 20 ou 30 terrenos e pronto. Se há potencial para todos os 3.429 terrenos, então aumente o nível do advisor e compre todos os terrenos. A tarefa mínima, claro, é adquirir o máximo que o advisor permite, que são, sim, 27 terrenos. Vamos calcular quanto Coin são necessários para todos os 24 advisors. Vamos supor que um terreno custará um Coin. Então, basta multiplicar 127 por 24 e obter 3.048 Coin. Isso equivale a 152,4 Coin. Lembro que um Coin dá 20 Coin. Não parece muito, mas você precisa se preparar para isso. Lembre-se de que eu disse, comece a criar Coin agora mesmo. Não adie. Assumindo que algumas áreas custam 2 Coin, você precisará de 2 vezes mais. Crie Coin agora mesmo. Você pode não ter tempo depois.
Для каждой Para cada área области на карте, для no каждого mapa, para советника, cada вы advisor, должны você оценить, deve avaliar сколько quanto участков terrenos adquirir и e оценивать deve нужно avaliar tanto como одновременно с ganância жадностью и с умом. quanto como inteligência. Если вы можете себе позволить захватить Se всю você площадь, puder arcar улучшайте com a шансы aquisição de выиграть toda a и área, захватывать. melhora o nível do advisor e captura Если a вы área. видите, что не Se você можете perceber que позволить não себе pode захватить arcar com всю a площадь, aquisição de toda a área, возьмите então максимум compre o máximo 127 que puder dos 128 участков. 127 terrenos. Постарайтесь Tente выбрать escolher os melhores лучшие lugares места dos и занимать melhores. их. Если вы хотите Se только você só quer попробовать, testar, это тоже isso разумно. também é uma Меньше estratégia риска. inteligente, menos Возьмите на risco. каждого Compre советника по 10-20 10 ou 20 участков, terrenos para потом cada будете advisor покупать на e depois вторичном você рынке. comprará mais no mercado secundário. Теперь давайте поговорим Agora о vamos цене falar на sobre землю. o preço do terreno. Каждый участок Cada игровой terreno земли do jogo corresponde a um terreno real соответствует em nosso planeta. реальному É que участку земли significa на que a карте. maioria das А значит, características большинство que особенностей, um terreno которыми real обладают реальные possui земельные участки, são transferidas para o передаются terreno игровой земле. do jogo. У нас несколько раз звучала фраза Ouvimos a «кадастровая expressão valor cadastral várias Совершенно vezes. очевидно, É bastante что óbvio земля в que пустыне terrenos no deserto Сахара da Saara и e земля в terrenos западной designados части como Северной patrimônio Австралии mundial do ЮНЕСКО Unesco не может não podem уже ter o mesmo создаться valor без cadastral предварительного desde o кадастровой início. оценки. Очевидно, что É óbvio существуют também que алгоритмы existem оценки, algoritmos которые estatísticos que отражают refletem o реальную interesse real por заинтересованность um в determinado том или terreno. ином E, участке. portanto, com base nessas А значит, на estatísticas, основании terá этих iniciado um статистик mecanismo para будет alterar a запущен avaliação механизм cadastral do изменения terreno. É que кадастровой оценки significa земли. que o valor do Вы terreno знаете, cadastral стоимость mudará. кадастровой земли будет меняться. Итак, Então, кадастровая o стоимость valor – это cadastral то, é como um как sistema система avalie оценивает стоимость o того valor или иного de um участка. determinado terreno. Кадастровая цена O preço высчитывается cadastral é как для calculado tanto свободных para участков, terrenos так vagos и для quanto para проданных. os vendidos. Давайте начнем Vamos с começar com свободных os участков. terrenos vagos. Во-первых, Primeiramente, все участки будут todos os разделены terrenos на serão три divididos категории. em três Если мы не categorias. стали усложнять, Aqui, não остановились на complicamos трех as coisas, категориях. optamos por Хотя três в реальном categorias, мире embora no их mundo может быть real possam сотни. existir И centenas чуть delas. позже, когда вы Mas um начнете pouco mais строить свой tarde, бизнес, quando вы você поймете, что começar a три construir seu категории – negócio, это подарок entenderá que компании essas вам, três в вашей categorias жизни. são um presente da empresa Итак, para você, первая para o seu категория – negócio. это участки Então, земли, a primeira которые categoria, относятся к terrenos que наследию são patrimônios da ЮНЕСКО humanidade da или Unesco располагаются ou estão рядом с localizados ним. Эти próximo a участки eles. будут стоить 3 Esses terrenos эксакоина. custarão 3 Seixacoin. Вторая категория – A это segunda участки земли, на categoria, которых проживает terrenos onde большое vive um количество grande жителей. número de Такие участки могут pessoas. стоить Esses 2 terrenos эксакоина. custarão 2 Seixacoin. Третья категория A – terceira все остальные categoria, участки. todos os Они будут outros стоить 1 terrenos. Eles кексакоин. custarão Это 1 Seixacoin. базовые цены. Esses são os preços base. Когда вы выберете Ao участок для selecionar um покупки, terreno вы para compra, увидите его você verá seu кадастровую valor стоимость. cadastral. Почему такое Por que разделение? essa divisão? Просто не может место у Эйфелевой Simplesmente башни стоить não é столько, possível que um сколько в lugar perto Сахаре. do Torre Eiffel Почему такая custe o mesmo маленькая разница? do que Почему no так мало deserto do категорий? Saara. Por que Тут há uma важны diferença tão принципы. pequena e por que há tão poucas Множество категорий categorias? O сильно princípio é усложнит, importante а aqui. вторичный Muitas рынок categorias будет жить complicariam по muito as своим coisas e o законам. mercado Как secundário правило, viverá por кадастровая suas цена próprias leis. всегда Como ниже рынка. regra, o preço Во-вторых, cadastral é sempre раз mais в baixo do месяц, que o например, preço do первого mercado. Em числа segundo каждого lugar, месяца, uma vez por будет mês, por exemplo, пересчитываться no dia базовая 1 de cada кадастровая mês, o стоимость. valor cadastral base Для этого será мы разработали recalculado. специальный Para isso, протокол desenvolvemos um для расчета protocolo кадастровой especial para стоимости. calcular o valor cadastral. Прирост O кадастровой aumento do valor стоимости будет cadastral зависеть dependerá от do прироста aumento dos неиспользованных hexacoin хексакоинов não за utilizados no прошедший mês месяц. anterior. Что значит O que неиспользованный significa хексакоин? hexacoin não Это utilizados? хексакоин, который São os есть в hexacoin que системе estão no и не sistema потрачены на покупку земли или советников. e não Если foram за gastos прошедший na месяц compra de terrenos неиспользованных ou хексакоинов advisors. стало больше, Se значит houver цена на mais землю hexacoin não вырастет. utilizadas no mês Если их стало anterior, o меньше, preço do значит цена terreno уменьшилась. aumentará. Более подробно о формуле Se изменения houver menos, кадастровой o стоимости preço мы não поговорим в mudará. январе.
Falaremos mais sobre a fórmula para alteração do valor cadastral em janeiro. Cada um de vocês pode influenciar o aumento do preço. Por exemplo, se o aumento desta coin não utilizada foi de 1%, isso significa que o preço do terreno aumenta 1%. Esse mecanismo começará a funcionar a partir do 1º de maio. Até o 1º de maio, o valor cadastral não mudará. A propósito, essa é outra razão pela qual a compra de terrenos do sistema é feita com Mexa Coin e os mestres do jogo revenderão esses terrenos por RX Coin. Novamente, o preço cadastral dos terrenos mudará todos os meses. Muitas hexacoins não utilizadas aumentarão o preço dos terrenos. Este mecanismo começará a funcionar a partir do 1º de maio. Até o 1º de maio, o preço cadastral não mudará. Para os terrenos comprados, o valor cadastral base será completado com coeficientes que serão calculados com base na atividade dos jogadores no jogo sobre aquele terreno, o valor dos terrenos vizinhos e outras estatísticas do jogo. Se o mestre do jogo seguir as 3 primeiras estratégias, o preço cadastral aumentará, o que mostrará sua atratividade. Se o mestre quiser comprar algum terreno, um preço cadastral alto indicará que a negociação é razoável. E a esse respeito, tenho, infelizmente, uma má notícia para você. Com base neste modelo de precificação, devemos reduzir o limite de criação dessa coin por dia para 16.700 hexacoin. E no dia 20 de janeiro isso acontecerá. Então, antes de 20 de janeiro, aproveite a oportunidade de criar essa coin. Não deixe tudo para o dia 23 de janeiro. Essencialmente, isso não é uma má notícia, é apenas meta-economia. Vamos continuar. Discutimos os jogadores e os mestres do jogo. Agora vamos discutir os formadores do mercado. As tarefas dos formadores do mercado são criar recursos para os mestres do jogo, fornecer recursos aos mestres do jogo, criar ou convidar novos mestres do jogo, convidar novos jogadores. Certamente, criar novas formadoras do mercado também é uma tarefa muito importante, mas ela se enquadra no âmbito do farming privilegiada delegada no HMAP. Portanto, essa área não será abordada aqui. Proponho deixar a criação de recursos para os mestres do jogo e seu fornecimento para o próximo evento. Hoje estamos considerando tópicos bastante complexos, muitos conceitos novos, e a discussão dessa área pode já ser supérflua. Por enquanto, é suficiente saber que os mestres do jogo precisarão de hexacoin e baus com recursos. Eles poderão obtê-los dos formadores do mercado, ou seja, de você. E você, como formador do mercado, decidirá exatamente como fornecerá esses recursos ao mestre do jogo, por meio do marketplace ou diretamente. Também vamos revisar o tópico de convidar novos jogadores no próximo evento. No entanto, hoje gostaria de dar uma pequena olhada no tópico de criar ou convidar novos mestres do jogo, assim que o back-office do mestre de jogo for lançado para acesso geral, começará um período de preparação para o lançamento do próprio jogo. Precisaremos preparar um mapa do nosso mundo para receber os jogadores. Isso será feito pelos mestres do jogo. Há 2 pontos muito importantes. Ponto 1. Precisaremos de muitos mestres do jogo, pois agora estamos falando da escala do planeta. Ponto 2. Quanto mais cedo os mestres do jogo começarem a se preparar para a chegada dos jogadores, melhor. Portanto, cada formado do mercado poderá convidar mestres do jogo usando o seu link. Onde for possível, o mestre do jogo seguirá o formador do mercado. Repito, onde for possível. Como exemplo,
Não é possível vincular rigidamente o mestre do jogo ao formador do mercado no marketplace Antalagi.io. Simplesmente não há possibilidade de fazer essa conexão, pois a Antalagi.io é construído como um serviço independente e autossuficiente que atenderá a múltiplos projetos. Não podemos transferir o jogo para Antalagi.io. No entanto, há uma outra possibilidade. Podemos transferir o Antalagi para um jogo. Para isso, desenvolvemos um intermediário especial que oferecerá posições relacionadas ao jogo diretamente no back-office dos mestres do jogo. O mestre do jogo poderá comprar o que ele precisa diretamente do seu back-office, mas do marketplace. Em outras palavras, o marketplace virá para o back-office dos mestres do jogo. O intermediário ajudará o mestre do jogo a comprar o que ele quiser. O intermediário auxiliará tanto o vendedor quanto o comprador. E, nesse caso, o mestre do jogo verá primeiro as ofertas do formador do mercado que o convidou. Claro, os mestres do jogo terão duas opções: ir diretamente ao marketplace ou usar esse intermediário. Falaremos em detalhes sobre as nuances e vantagens de um intermediário em janeiro. Convidar novos mestres do jogo também proporcionará aos formadores do mercado outras oportunidades, que também discutiremos na próxima conferência. O que ofereceremos aos mestres do jogo? Se observarmos com atenção, o que ofereceremos ao mestre do jogo pode ser chamado de franquia. Ela ou ela convidado a conduzir negócios dentro do nosso ecossistema. Uma marca registrada é fornecida. Espaço é fornecido para atividades comerciais. A oportunidade de produzir recursos é fornecida. Ferramentas de vendas e de distribuição são fornecidas. Todos os elementos de uma franquia clássica estão listados aqui, exceto pela taxa, pelo direito de usar a própria franquia. A compra de terras pode ser considerada justamente esse pagamento. O mestre do jogo recebe um modelo de negócios pronto para usar a todas as ferramentas para administrar o negócio. Sim, o mestre do jogo precisará desenvolvê-lo, talvez encontrar seus próprios caminhos. Por isso, é um negócio. Aqui você não precisa depender de alguém, mas assumir o controle nas suas mãos. Mundo aberto, mercado aberto. Mundo aberto no sentido literal. Certamente, existem riscos, muitos delas, de turbulências globais são um terreno mal escolhido. Mas este é o mundo em que vivemos. Toda atividade está associada a riscos. Quando falamos sobre mestres do jogo, estamos falando sobre comprar coisas específicas para finalidades específicas. Essencialmente, as estratégias adicionais estão destinadas a vocês, formadores do mercado, que querem se tornar mestre do jogo. Você tem um recurso agora para comprar os melhores terrenos. E pode aumentar a eficiência dos seus recursos. Agora mesmo, transformarmos em terrenos para revenda futura. Já disse que a melhor combinação neste modelo de negócio é uma aliança próxima entre o papel do formador do mercado e o papel do mestre do jogo. Para o sucesso absoluto, você precisa ser ambos. E para entender melhor o seu negócio, você precisa jogar um pouco mais. A propósito, para obter Reflex Coin, você também terá que recorrer aos formadores do mercado. É um círculo completo, onde tudo gira em torno dos formadores do mercado. Este coin são de propriedade dos formadores do mercado. Os recursos necessários para os mestres do jogo são de propriedade dos formadores do mercado. Os melhores terrenos são de propriedade dos formadores do mercado. Lembre-se, no dia 19 de julho, quando começamos a falar sobre isso, mencionamos que os formadores do mercado estão em uma posição B2B, de empresa para empresa. E essa é a posição mais lucrativa. E agora vocês estão começando a ver isso se desenrolar.
Antes de seguirmos para a parte final da nossa conferência, gostaria de fazer um pequeno anúncio. Estamos nos aproximando do fim do prazo do programa MetaTrust. Devido ao grande volume de trabalho, movemos o prazo para a conclusão de todas as transações para dia 5 de março, com possibilidade de prorrogar a transação por mais um ano. Lembre sobre isso nas notícias. Agora, vamos passar para a parte final da reunião de hoje. É como dita a tradição, aqui está uma oferta especial. Não é uma promoção, nem uma venda. É uma oferta genuína, amigável e generosa da empresa, voltada para capacitar vocês e prepará-los para a grande start. Uma oferta voltada para ajudá-los a se preparar melhor para o dia 24 de janeiro. Então, até o dia 20 de janeiro, estamos introduzindo 2 pacotes para CETA PIN Token. Primeiro pacote, você paga 14 Goscoin e recebe 20 CTPT ativados imediatamente, sem precisar gastar 6 Gigacoin. E ainda recebe 7 Gamecoins Coin como parte da ativação do CTPT. Segundo pacote, você paga 49 Goscoin e recebe 7 CTPT ativados imediatamente, sem precisar gastar 21 Gigacoin. E ainda recebe 49 Game Boss Coin como parte da ativação do CTPT. Sim, além disso, você também receberá NETs. Vou repetir. Primeiro pacote, você paga 14 Ghost Coin e recebe 2 CTPT ativados imediatamente, sem precisar gastar 6 Gigacoin. E ainda recebe 7 Game Ghost Coin como parte da ativação do CTPT. Além disso, você recebe 7 NETs. O segundo pacote, você paga 49 Ghost Coin e recebe 7 PT ativados imediatamente, sem precisar gastar 21 Gigacoin. E ainda recebe 49 Game Ghost Coin como parte da ativação do CTPT. Além disso, você recebe 49 NETs. Você economiza Gigacoin que podem ser usados para criar Antalagicoin. No primeiro pacote, você economiza 6 Gigacoin e no segundo, 21 Gigacoin. Você recebe imediatamente Game Ghost Coin para criar mais 6 Coin. Queremos apoiar seu desenvolvimento, a sua preparação para a grande start. Essencialmente, estamos te dando parcelas do terra para que você possa receber o público de forma digna. Você ajuda a criar mais MLC Coin para formar o maior liga dos formadores do mercado. Deixe-me lembrar que cada PIN ativado dá de 1 a 2 pontos do maior liga dos formadores do mercado para os plans de 7 níveis acima. Pessoalmente, eu decidi apoiar vocês como validador do blockchain Netspo. Aloquei meus Netscoin pessoais como presente. Pode ser uma quantia pequena, mas acredito que hoje todos nós precisamos trabalhar em grande equipe e estar o mais preparado possível para o grande start. Deixe-me lembrá-los que hoje vocês podem negociar com os validadores do Netspo sobre a compra do Netscoin, que só podem ser obtidas com eles. Agora, isso acontece por meios dos superiores ao nível de contatos pessoal. A partir de 24 de janeiro, a compra do Netscoin poderá ser feita facilmente no Antalagy Marketplace. Não podemos começar em janeiro no deserto. Precisamos do conteúdo. Precisamos de um número suficiente de mestres do jogo e formadores de mercado para apoiá-los. E como já disse várias vezes, esse é o seu papel. São suas mãos que receberão a responsabilidade de prover o ecossistema do jogo e seu marketplace.
Lembre-se disso. Realmente, não quero ver um janeiro que a oferta esteja insuficiente, porque então a empresa terá que assumir a função de preenchimento e isso não será mais seu negócio. Postaremos um resumo da conferência de hoje. Cito nos próximos dias, destacando as informações importantes que vocês precisam saber para começar seus negócios. Revise novamente, planeje webinars e conferências, prepare suas estruturas, ajuste um plano conjunto para a preparação para o grande start. E entre em ação. Por nossa parte, como empresa, trabalharemos 100 dias de folga e prepararemos nossa parte para o grande start. E para concluir, quero lembrar de alguns pontos. Todo negócio começa com uma posse de terras, todos sem exceção. É claro, a aliança entre a Antalagi e um marketplace e o ecossistema dos jogos não é exceção. Estamos construindo algo maior do que um simples negócio. Estamos criando nosso próprio mundo, onde surgiram oportunidades ineditas de interação. No processo de fusão do espaço digital e físico, forma-se um novo território da vida humana. Um território com um potencial de desenvolvimento ilimitado. Esse território começa com a terra. Sem terra, não há onde colocar recursos, não há onde construir um negócio. No ecossistema do jogo, colocar qualquer recurso com o qual você possa iniciar seu negócio só é possível em um terreno adquirido. Você não pode colocar um anúncio no vazio. E lembre-se do que você pode listar todos os seus recursos na Antalagi Marketplace. Um marketplace é um negócio, é a sua forma mais pura. Um negócio sempre tem um componente comercial. E esse componente no nosso marketplace é a moeda do comercial, Antalagi Coin. Decidimos pegar o melhor de duas moedas, Gigocoin e Nets, usando a síntese e a sinergia para criar o Antalagi Coin. Por que estamos falando sobre a Antalagi Coin agora? É simples. Porque a primeira fase da transferência do Gigocoin para o Netsbon terminará no dia 30 de dezembro. E você tem a oportunidade de começar a sintetizar a Antalagi Coin agora, ou tem tempo para se preparar para a síntese Antalagi Coin, ou seja, para preparar os recursos necessários. Pegamos 12 Zigocoin, adicionamos 120 nets, passamos a varinha mágica da criptomoeda e obtemos 1.200 Antalagi Coin. É isso. É que são 1.200 Antalagi Coin. Se assumimos que a comissão para trocar uma moeda por outra custará um Antalagi Coin, então podemos afirmar com segurança que 1.200 Antalagi Coin representaram 1.200 transações. Que cada um julgue por si mesmo. Se isso é muito ou pouco, lembro a todos, a rede Nespo suporta a execução de cerca de 1.000 transações por segundo. Para quem o público externo recorrerá para usar o Antalagi Coin? É o serviço do Crescento, Antalagi Marketplace. Esta solução é perfeita para a crescente metaeconomia de nosso metaverso. Esta solução é perfeita para vocês, nossos parceiros, proprietários de Gigocoin e Nets. E lembre-se dos benefícios do administrador do NFT Marketplace. A venda do NFT MPA será encerrada no dia 20 de janeiro. O Marketplace é um dos elementos mais importantes do nosso metaverso. Portanto, não é possível superestimar o papel e os privilégios dos administradores do mercado. O proprietário do NFT MPA receberá não 1.200 Antalagi Coin, mas o dobro disso. Para cada proprietário de NFT MPA, uma oportunidade especial será criada, outro privilégio. Ao combinar 120 Gigocoin e 1.200 Nets, você obterá 36.000 Antalagi Coin. Isso são 36.000 transações. E mais uma vez sobre os pacotes. Até 20 de janeiro, estamos apresentando 2 pacotes para SETA PIN Token. Primeiro pacote, você paga 14 Ghost e recebe 2 SETA PT ativados imediatamente, sem precisar gastar 6 Gigocoin. E além disso, recebe 7 Gamecoin como parte da ativação do SETA PT. Além disso, você recebe 7 NET.
Segundo pacote, você paga 49 Goscoin e recebe 7 PT ativados imediatamente, sem precisar gastar 21 Gigacoin. E além disso, recebe 49 Game Goscoin como parte da ativação do 7 PT. Além disso, você recebe 49 NETs. Este ano, não nos encontraremos novamente. A empresa está trabalhando em um modo intensificado, então quero parabenizar todos antecipadamente pelas festas de fim de ano. Revise os materiais de conferência no sítio novamente, use-os sabiamente e faça algo a respeito. Prosperidade e sabedoria a todos vocês. Nos vemos em janeiro.